os versículos ímpares. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Ora, se Deus veste assim as ervas que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Crianças lindas, bom ver vocês aqui de novo. Se tiver outro pequenininho que já desenha, pode trazer aqui à frente. Crianças, o pastor hoje vai trabalhar sobre o cuidado de Deus. Bom? O cuidado de Deus sobre o mal dos adultos, que é a ansiedade terrena. Então nós estaremos hoje, irmãos, com o objetivo de apresentar uma advertência de Jesus quanto à ansiedade terrena. Você já teve alguma ansiedade na vida? Já? Eu quero perguntar, como é que você lida com a sua ansiedade? Você conhece alguém muito ansioso? Você deixou alguém em casa hoje com uma ansiedade tremenda? Como você vai voltar para casa e você vai lidar com essa pessoa que é ansiosa? Você é muito ansioso? Esse é o nosso assunto de hoje. Antes, feche os seus olhos. Crianças, olha para o pastor aqui. Todo mundo. Nós vamos falar com o Papai do Céu. Feche os olhinhos. Tá? Bonitinhos. Feche os olhinhos. Vamos falar? Vocês repetem com o pastor? Senhor Jesus, obrigado pelo culto. Abençoe todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Agora, ó, bem quietinhos. O pastor vai dar dicas e vai falar com vocês também. Irmãos queridos, nós estamos numa sequência gostosa do Evangelho de Lucas. Eu confesso a vocês que cada texto que eu vou lendo nesse Evangelho, eu vou ficando assim mais maravilhado dos ensinamentos do Senhor Jesus. No domingo passado você veio e você ouviu que o texto, é só você olhar um pouquinho, vir atrás aí, do versículo 13 ao versículo de número 21, que foi o contexto do domingo passado, caso você não tenha vindo, nós trabalhamos sobre a questão da avareza.
E o Senhor Jesus trabalhou conosco e disse que você é mais rico do homem. Pensa no homem mais rico do mundo. Esse homem mais rico do mundo que não tem Jesus, você que está sentado aqui é mais rico do que ele. Porque, irmãos, quando uma pessoa é dominada pela avareza, ele examina-se a raiz, e ele, não examinando a raiz, não se arrependendo, se torna o homem mais pobre do mundo. É aquele que é autossuficiente. Lembra da semana passada que a imprensa estava falando dos milionários que foram ver o Titanic? Essa era a informação da semana passada, dos milionários, dos ricos, que eles achavam que ia dar um pulinho de 8 horas naquele oceano, no fundo do oceano, e ali tiraria umas fotos, verificaria aquele grande monstro marinho, e logo em seguida voltaria para suas casas e trocaria suas vidas. Eles estavam equivocados, porque a vida do homem está nas mãos de Deus. Você sai, você não sabe se volta. Você sai, você não sabe se volta. A nossa vida é como uma neblina, um vaporzinho. Então, a maior riqueza que nós podemos ter é relacionarmos com o nosso Deus, que nos faz ricos e contentes com aquilo que nós estamos. Então, crianças, vocês podem desenhar Jesus abençoando, Jesus dando muitas coisas. Pode desenhar pratinhas, pode desenhar moedas, pode desenhar naquilo que vocês possam traduzir como sendo bênção do Senhor. Porque Jesus, ele abençoa aquele que tem relacionamento com ele. Não é o metal, não é a riqueza, não é o trabalho, não é aquilo que eu tenho que me faz rico. E agora, o nosso assunto de hoje é sobre a ansiedade. Como eu lido com a ansiedade? Do versículo 12 ao versículo 20, do capítulo 12, do 22 ao 34, Jesus vai tratar de um mal terrível na nossa vida. Eu gostaria que você escrevesse aí, num pedaço de papel, no seu caderno que você traz, que te acompanha, quando foi que você não teve ansiedade na sua vida? Parece, queridos, que isso nos acompanha desde a idade dessas crianças que estão desenhando aqui. E vocês, crianças, podem desenhar agora. O que é ansiedade? Que palavra difícil para vocês, né? Talvez vocês agora nem saibam o que é ansiedade, mas o papai e a mamãe sabem. Porque nós queremos e temos ansiedades. Nós acordamos ansiosos, nós vamos dormir ansiosos, e Jesus disse que esse é o mal de todos: ansiedade. O meu resumo nessa noite, queridos, é que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é o remédio indispensável para combater a ansiedade. Então, eu já poderia parar por aqui, impetrar a bênção apostólica e mandar vocês embora para casa, porque vocês já sabem como é que eu lido com a minha ansiedade, como é que eu vou lidar com a ansiedade da minha esposa, como é que eu vou lidar com a ansiedade da minha filha, como é que eu vou lidar com a minha ansiedade. O remédio é BL, a Bíblia Sagrada. O remédio, as Escrituras, a revelação especial, ela é indispensável para a sua ansiedade. Você não precisa agora dizer de onde você está, mas se ali na porta ou ali atrás você me contar qual é a sua ansiedade hoje, eu vou mostrar na Bíblia Sagrada o remédio para a sua ansiedade. Qualquer ansiedade, a palavra de Deus responde. Amém? Estão preparados? Vamos embora aqui no texto? Então vejamos o que a Bíblia diz no versículo 22 e 23. A seguir dirigiu Jesus a seus discípulos:
Jesus agora não está falando com a multidão. Jesus está falando com os seus discípulos em particular. É interessante, queridos irmãos, que Jesus, crianças, gostava de conversar pessoalmente. Jesus não falava só pela grande massa. Ele pegava e conversava com 12 homens. Ele conversava pessoalmente com seus discípulos. Jesus, ele conversa através da sua palavra pessoalmente com você, comigo. Então Jesus vai advertir aqueles discípulos que estavam ali. Veja, por isso eu vos advirto. Vem cá, preste atenção. Eu quero acender uma lâmpada na vida de vocês. Apóstolo Pedro, Paulo ainda não estava, João, eu quero Judas, eu quero dizer algo para vocês. Eu quero dizer algo para a doutor, eu quero dizer algo para a Ida, eu quero dizer algo para a irmã Fátima, eu quero dizer algo para você que me ouve aí, irmã Sônia, eu quero dizer algo. Por que vocês estão ansiosas? Por quê? Por que nós temos ansiedade? Eu vos advirto. Jesus está falando aqui no versículo 22, não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós temos ansiedade pela nossa vida. Ah, meu Deus, amanhã está chegando. Ah, meu Deus, que será? Ah, meu Deus, se eu morrer, como é que meus filhos vão sobreviver? A minha família, a minha casa. Ah, meu Deus, ansiedade pela vida. Esse texto é tão repetido nos sinóticos, que você lê em Mateus 6, 19, 21, 25, 34, Marcos 10, 21, Lucas 11, 41, 18. Jesus está preocupado em particularmente com algo próprio nosso, que é a ansiedade. E a ansiedade é algo que nasce desde que você nasceu e vai te acompanhar até você morrer. E o cristão sabe como lidar com a sua ansiedade. Como eu lido com a minha ansiedade? Particularmente, seus discípulos estavam outra vez ouvindo de Jesus, e esse texto, por isso, portanto, veja, em outros termos, é a preocupação que se apresenta ali, naquele momento, preocupação com o que comer, com o que vestir. Não se coaduna com uma pessoa que compreende que a sua vida e o seu corpo não é só comer e vestir. Se tudo que você faz na sua vida, pense no seu trabalho agora. Tudo que você ganha, tudo que você adquire é para comer, beber, vestir. Comer, beber, vestir. Você trabalha 48 horas para comer, beber e vestir. E aí você escuta Jesus falando assim: epa, peraí, por que você está tão ansioso com essas coisas da vida? Queridos, o que Jesus quer colocar aqui é que a vida não se limita só a isso. E quem é que cuida da nossa vida é o nosso Deus. É Deus, tão somente Deus, que vai delimitar a duração da nossa vida. Vamos ver o Josué aqui. Eu ia lá, viu, Josué? Mas que bom te receber aqui. Provavelmente lá no hospital o José viu muitos quadros. A gente, quando fica no hospital, a gente vê muitas cenas. A gente pensa muitas coisas. Quem trabalha no hospital sabe disso. Diz que no hospital só existe duas posições: uma olhando para cima, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Então, se você está barriga para cima, olhando para cima, você está pensando em Deus. Ou você vira de bruço, aí você vai, lascou, agora eu vou morrer. Morreu. Mas o fato, irmãos, que quem limita a duração da nossa vida não são os problemas dessa vida. Não é falta de comida, não é falta de bebida, não é falta de vestuário, porque é Deus que sustenta. Agora mesmo no mundo inteiro tem muita gente sem nenhuma refeição nesse domingo. O mundo sofre com fome. E Deus está mantendo a vida daquelas pessoas.
O mundo sofre com falta de água. E Deus mantém essas pessoas. Porque todos os nossos dias estão pré-estabelecidos, contados, dirigidos, somatizados por aquele que é o autor da vida. Portanto, nossa vida está nas mãos do Senhor. A vida e o corpo são algo bem maior do que o alimento e o vestuário. E é Deus que mantém o nosso corpo em funcionamento, a nossa vida em funcionamento. Veja o versículo 24. Observai os corvos, os urubus, os quais não semeiam, não ceifam, não têm dispensa no celeiro, todavia Deus os sustenta, como valeis mais do que as aves. Quanto mais valeis do que as aves. Esses corvos eram apenas aves. Além disso, não conhece nada de agricultura. Ou seja, na cabeça de Jesus, ele está ainda com aquela parábola que ele pregou, que ele anunciou, do fazendeiro, que tinha tudo, tinha um silo, tinha muitos alimentos, e aquele fazendeiro disse assim: come, alma, regala-te, alma. E o próprio Jesus na história diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que você tem vai ficar por aí, você não vai ter como levar isso. Aí agora Jesus olha assim, passa um urubu, um corvo nos céus, e ele diz assim: vem cá Mateus, desenha aí um pássaro, crianças, um urubu bem preto, pega aí e desenha um urubu, e passa aquele urubu, aquele corvo, e Jesus assim: olha lá, meus discípulos, nem sempre tem comida para o urubu, para os corvos, como é que eles sobrevivem? É o nosso Pai Celeste que alimenta. Tampouco tinha ou dispunha de dispensa, de celeiros, nos quais pudesse depositar seus bens. Pior ainda, eram considerados aves imundas. Levítico 11, 13 e 19. Não obstante, eram bem cuidadas, porque Deus mesmo o alimentava. Jesus agora está insinuando para os seus discípulos: por que vocês estão tão ansiosos? Por que vocês estão tão ansiosos? Quanto mais valiosos vocês são diante do Pai. Meu querido, eu quero trabalhar hoje com você sobre a ansiedade. Sobre a ansiedade. Nesses 3 primeiros versículos nós já temos uma lição para a nossa vida. Você vai sair daqui já com uma lição nesses 3 versículos introdutórios. A lição que nós temos é não ser ansioso, não ser ansiosa, não ser ansioso. Fale para o seu coração, fale para a sua mente, trabalhe a sua ansiedade nesse momento. Irmãos, a gente somatiza a ansiedade. Tem aquele que come demais, tem aquele que come de menos, tem aquele que dorme demais, tem aquele que dorme de menos, tem aquele que não sabe lidar com ansiedade, que perde o concurso na hora de fazer a prova, quando aquele reloginho lá, 14 horas, começou a prova, a pessoa esquece tudo, porque ele sabe que tem de 2 horas até 5 horas para dar conta daquelas questões, e tudo que ele estudou por causa da ansiedade, ele esquece. Quem reprova alguém que estuda em concurso é ansiedade. Eu mesmo sofro disso. Quantas coisas no direito eu já errei, e depois cheguei em casa e falei: poxa, eu sabia isso, de frente para trás, de trás para frente. Ansiedade. Como é que você lida com a sua ansiedade? Versos 25 e 26. Eu quero que você leia silenciosamente aí e responda essas 2 perguntas. Quem de vós, por
por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida, um palmo, 1 centímetro, 1 milímetro ao curso da sua vida? Quem? Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por quê? Por que andais ansiosos pelas outras? Por que você está aqui nessa noite? Por que você é tão ansioso? Eu não sei se você veio aqui essa noite porque Deus queria que você ouvisse sobre esse tema: ansiedade, ansiedade, ansiedade. Estou ansioso, em nome de Jesus. Coloque naquele que diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Irmão querido, para de sofrer. Jesus agora está tratando de algo que é nosso, é a ansiedade. Eu estou mais convicto, muito mais convicto, depois de estar estudando a doutrina das obras terça-feira, de que tudo que nós fazemos, nós não fazemos nada. Tudo que nós somos, não somos nada. Inclusive nós somos réu do nosso próprio eu. E Emil Brunner trata disso. Você é escravo do seu próprio eu, daquilo que você coloca na sua cachola, na sua mente, nos seus sentimentos, e não transmite para o Senhor Jesus. Então, amados, como é importante para todos nós entendermos que dentro desse contexto, dessas duas perguntas que estão aí no 24 e 26, a tradução do original traduz como duração da vida. E com isso, queridos, a gente vai trabalhando tantas outras coisas, as síndromes, os pânicos existentes. Tem muita gente que tem medo. Se eu pegar o carro, eu vou bater com o carro, vou morrer. Ei, peraí, calma aí. Você vai pegar o carro, vai bater com o carro e vai morrer? Se eu sair agora, vai acontecer uma bala, eu vou achar uma bala, então eu não vou sair de casa. Eu estou falando porque essa palavra que está aqui, acrescentar, significa no grego duração de vida. Você não vai acrescentar um dia a mais ou um dia a menos na duração da sua vida. Não vai. Pode ter referência à idade ou à estatura. Assim Zaqueu era de pequena estatura, porém Sara tinha passado da idade de conceber. O homem que era cego de nascença foi curado por Jesus, tinha que alcançar a idade da maturidade legal. Aqui Lucas 12, 25 fala de estatura, mas no presente contexto isso significa duas coisas. Primeiro, acrescentar a quantidade de dias. Uma coisa bem pequena, né? Acrescentar um cúbico à duração de uma vida, 70 ou de 80 anos não seria muito. Mas chegar a ter a realidade de 46 centímetros, numa estatura bem pequena, talvez seja o grande sonho dos baixinhos. Talvez os baixinhos, tudo que eles gostariam era ser um pouquinho mais alto. Mas nem isso acontece. Eu digo que as mulheres têm a possibilidade de crescer mais do que os homens. Porque as mulheres colocam um salto, conhece aquele salto Luiz 15, Luiz 16, não sei como é que chama, e coloca aquele negócio bem grande e pronto, você cresceu. Agora o homem que é baixinho é complicado. Como é que ele vai botar um salto e sair desfilando por aí? Jeito. Mas mesmo assim é fake. Tira o salto, você volta à sua altura normal. Não dá. Não tem como. O Senhor se volta agora, irmãos, para exemplos da natureza.
Paralelamente ele mostra aquelas aves voando, e agora ele se volta para o lírio, no versículo 27 e 28, em harmonia com o ensino sobre a provisão divina de alimento, para que uma pessoa possa conservar-se viva. Agora ele mostra que Deus também fornece roupa para que as pessoas possam cobrir o seu corpo, né? E isso é importante, o Senhor cuida. Você provavelmente tem muitas roupas em casa que daria para você atravessar esse inverno, chegar a muitos outros invernos com as roupas que você tem, porque parece que o cristão tem uma bênção. Você sabe que o cristão tem uma bênção. Não sei se é assim com você, mas comigo uma roupa dura anos. O problema é que a gente vai engordando, mas quem tem um corpo abençoado, a roupa daquela pessoa vai durar anos. Isso é bênção, é tipo do Egito mesmo. Deus conserva aquilo lá. E você só precisa de poucas coisas para você se vestir. O verso 27 começa assim: considerem, isto é, observe cuidadosamente, estude detetivamente os lírios. Não se pode determinar com exatidão de que tipo de flor que Jesus estava pensando ou falando com aqueles discípulos. Algumas conjecturas são íris, narciso, lírio, chapéu turco, ou outro tipo de flor da região. À luz do contexto, a erva do campo, é bem possível que Jesus agora, em vez de referir algum tipo particular de folha, ele está falando do mato, da vegetação própria perto deles, e então ele vai acrescentar algo a essa passagem e diz assim: como cresce? Como cresce? Deve significar, como indica, sem trabalho nenhum da sua parte, mas o cuidado celestial para qualquer ação criadora dele. O Senhor dá o crescimento, o Senhor dá a proteção. A beleza pura do lírio, da rosa, do matinho, não pode ser igualada, porque é do Senhor, é dada por Deus. Não obstante, o broto espontâneo das flores na primavera do ano se mostra tão lindo como no Brasil central, como na nossa região, ao ver uma árvore florida, um ipê amarelo, um ipê branco, um ipê roxo. Não existe coisa mais linda no Distrito Federal do que são esses ipês aí nesse período. Quem é que coloca cor nos ipês do Distrito Federal? Quem? Será que foi algum homem? Algum empresário de Brasília que foi lá, agora vou investir no IP, para que o IP possa ser lindo como ele é? Não. Quem é, irmãos? Deus. E aí eu pergunto para você: por que você está ansioso hoje? Há alguma coisa impossível para Deus? Está falando com você. Vai respondendo ao seu coração: Senhor, eu estou tão oprimido, eu estou tão preso na minha ansiedade que eu não consigo ver essas coisas. Deus cuida das grandes e das pequenas coisas. Verso 28, há aqui um argumento duplo que se segue. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de você. Gostaria que você grifasse o finalzinho dessa fala. Nós somos homens de pequena fé. Você é uma pessoa de pequena fé, do menor para o maior. Se Deus prover a erva de vida breve, Ele seguramente preservará seus filhos, destinado à glória eterna, caminhando o voo para Canaã, para a glória eterna. E isso o Senhor me dá a certeza e a convicção. Segundo, do maior para o menor. Se Deus embeleza as flores silvestres como roupagem tão formosa, então certamente Ele vestirá seus filhos com as roupas comuns que necessitam. Irmãos, outro dia estava conversando lá em casa, eu e Glaucio, por que a gente tem tanta roupa que a gente não veste? Eu tenho certeza, se você parar agora, pensa no seu armário, no seu guarda-roupa.
Tem roupa lá que você já deixou de vestir há muito tempo. Há muito tempo. O que você está fazendo com aquilo lá? Dando traça? Ocupando espaço? Jesus chama os homens de pequena fé, porque eles estão preocupados ali com vestes. Jesus chama aqueles homens de pequena fé, porque eles estão com medo. Medo de afogar-se na tempestade do mar, medo de morrer, e provavelmente Jesus olhava dentro dos olhos dos seus discípulos e falando assim: vocês vão enfrentar a morte, vocês vão morrer pelo meu nome, vocês vão testemunhar pelo evangelho do Senhor. Homens de pequena fé. Versos 29 e 30. Se você observar, irmãos, quantas vezes ele diz não, você vai parar de andar ansioso, ansiosa aqui nessa noite. Não andeis, mais uma vez. Pois indagar o que havereis de comer ou de beber, e não vos entregueis a inquietações. No versículo de número 28 tem uma palavra que ainda não tinha aparecido. É a palavra inquietação. Eu estou inquieto com aquilo que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu vou amanhã, se eu vou no final de semana, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Eu estou perdido nas minhas ansiedades. Quantas pessoas estão inquietas? Você já ficou assim alguma vez? Inquietos? A gente observa o versículo 29, o versículo 30. E nós percebemos que a ênfase sobre o contraste com os demais, o que Jesus está ressaltando aqui é que os filhos de Deus não se devem comportar-se como as nações do mundo, deve ser distinto em seu pensar, falar e agir. Quando os membros da igreja quase não se distinguem dos de fora, em suas ambições mais íntimas, são os mais ímpios do que os ímpios, estão inquietos. Eis um povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Em 1 Reis 18, 21. Não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios 6, 14. Então eu não posso ser como os incrédulos, porque eu só confio no Senhor. Irmãos queridos, eu quero terminar essa análise dizendo algo para você. Eu não sei qual é a sua ansiedade, mas eu sei que as Escrituras Sagradas são indispensáveis no tocante à minha vida e à vontade de Deus naquilo que eu estou enfrentando hoje. E isso torna as Escrituras Sagradas indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Deus revela a sua vontade nas Sagradas Escrituras no tocante à sua ansiedade. Qual é a sua ansiedade? A Bíblia fala, a Bíblia revela. Lucas 16, 29 e 31, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos queridos, a Bíblia fala conosco. Hebreus 2, de 1 a 3. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, se pois se tornar firme a palavra falada por meio de anjos. Toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, para escaparmos, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram.
E para terminar, 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procederam assim, não tropeçareis em tempo algum. A Bíblia trata da sua ansiedade. Vou falar devagarzinho. A Bíblia trata da sua ansiedade. Amém? Vamos concluir? Como você lida com a sua ansiedade? Coloque aí agora. Como você lida com a sua ansiedade? Eu quero dizer algo. A sua ansiedade é o mal tratável. Jesus cuidou dos seus discípulos. E Jesus cuida de você nessa noite também. Considere os passarinhos, os urubus. Considere os lírios. Desenha aí, Clarinha e Arthur, que está desenhando ainda. O lírio, a flor, a rosa. Desenha uma rosa. Desenha um passarinho. Observar essas coisas. O que Jesus diz deles não significa que nós não temos também que trabalhar pelo nosso sustento. Não é nada disso. Você tem que trabalhar pelo seu sustento, porque Salomão diz assim: ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Porque de repente a gente vai cruzar os braços e vai cantar o hino do nosso país. Deitado em esplêndido. Aí tudo vai acontecer. É isso? Você tem que trabalhar também. Tem que lutar também. Mas você não pode colocar a sua ansiedade. Ao contrário, significa mesmo que as suas criaturas, que nós também temos o cuidado e o sustento de Deus. Você seguramente não deve fixar o seu coração e a sua mente na sua ansiedade. Como você lida com a sua ansiedade? Não coloque a sua mente, nem o seu coração, na ansiedade. No que comer, no texto, tá? No que comer, no que beber, no que vestir. Nosso erro está fazendo dessas coisas nosso alvo principal de vida. Nosso propósito principal deveria ser glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A Bíblia nos ensina isso, que eu vivo para a glória de Deus, que eu ajo pela glória de Deus e que eu obedeço a Deus e não obedeço o meu ego, o meu eu que me domina, que me cega. Estudamos isso, irmãos. Você vai ser escravo de você mesmo quando os seus desejos, as suas ansiedades estão te dominando. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus restaura. Jesus pega a sua ansiedade agora. Quantos têm certeza que Jesus pode pegar a sua ansiedade agora e jogar longe de você? Amém. Eu tenho certeza disso. Eu creio nisso. O aspecto fundamental do sermão dessa noite: a seu Pai agradou-lhe dar um reino. Você tem um novo reino, um novo país, uma nova motivação de existência. O seu reino não é somente o Brasil. O seu reino é o reino dos céus. Essa passagem nos revela o próprio coração de Deus. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu cuido das suas ansiedades. Ele chamou os discípulos pessoalmente e tratou dessa coisa tão terrível que é a ansiedade. Eu quero orar por aqueles que têm ansiedade descontrolada. Você não pode viver isso eternamente. Crise de ansiedade, falta de respiração, tremor, tudo isso é crise de ansiedade, é doença.
enfermidade. E Jesus nessa noite diz: eu trato da sua ansiedade. Piano para mim, você pode tocar uma melodia bem levinha, só o piano. E eu vou deixar, ele vai tocar um piano para você se concentrar nessa oração que você vai falar agora com Deus. Deus conhece a sua vida. E eu quero muito que você fale para Deus da sua ansiedade nesse momento. Se você tem síndrome de ansiedade, é uma doença, precisa ser cuidado. Coloca agora nos pés de Jesus. O coração de Deus é que seus filhos não tenham ansiedade. Não viva na ansiedade. Fale com Ele. Conta a Ele: Pai, eu coloco diante de Ti a minha ansiedade. Cura-me. Restaura-me. Eu quero viver, Senhor. Chore aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, quantas vezes eu fui ansioso e não consegui fazer nada. Eu não estou conseguindo mudar a situação da minha vida. Você não vai conseguir mesmo. Você não consegue nada sem o Senhor. Ansiedade é o mal da humanidade.